Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse lindo porta-fraldas de ursinho de amarrar. Você pode colocar ele tanto no varão, esses varões de prateleira, quanto amarrar no berço do seu bebê, tá? E aqui você pode colocar as fraldas do bebê e também depois pode utilizar como um porta-treco conforme o seu bebê for crescendo. Sempre que eu posto fotos dos meus porta-fraldas, eu recebo perguntas de como fazer, então eu resolvi montar esse passo a passo para vocês e disponibilizando os moldes aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Elise e você está no canal Lica Arte Festas. Neste canal eu sempre posto vídeos de passo a passo com peças em feltro e EVA. Então se você gostar do conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe. Qualquer dúvida, entre em contato comigo nos comentários ou através das minhas redes sociais. Agora a gente vai para a vinheta e na sequência o passo a passo. Depois de estar com todos os moldes impressos, nós vamos fazer o recorte de todas as partes do porta-fraldas e também a montagem dessa parte aqui da cabeça, utilizando esse modelo como referência. Vamos começar por essa parte aqui, recortando esse pedaço, essa outra parte aqui, e aqui essa parte e esse contorno. E seguir para a montagem. Então, essa parte vai ficar sem recorte, onde nós vamos encaixar o outro lado aqui por cima, e aí a parte de baixo vai ficar dessa maneira. Agora, nós vamos fazer essa parte da cabeça. Deixa espaço aqui, desse lado a gente deixa aqui. As peças vão ficar assim, deixa essa parte e essa, e nós vamos encaixar esse outro lado por cima, desse jeitinho. É assim que vai ficar o molde da cabeça depois de montado. Nós vamos utilizar esse molde para riscar no tecido, na manta e no feltro. Desse lado, depois vira e risca desse lado também. Essa peça então vai servir tanto de molde da cabeça quanto de gabarito de onde vamos colar as partes do rosto. Com todas as peças recortadas, nós vamos fazer a montagem da cabeça. Mas antes, nós vamos recortar o molde da cabeça também na manta, no tecido, e vamos cortar as alças do porta-fraldas no tecido. Então, a parte da cabeça nós vamos recortar 2 vezes, e para as tiras nós vamos recortar no tricoline 100% algodão, sendo na medida de 45 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura, e vamos cortar 4 vezes. Sendo 2 partes para frente e 2 partes para trás. Na manta, nós vamos recortar também 2 vezes, deixando aqui uma borda de mais ou menos 1 centímetro. O risco nós vamos fazer com caneta comum, vou mostrar aqui para vocês, eu utilizei essa caneta para fazer o risco e deixei uma beirinha de mais ou menos 1 centímetro, para quando encaixar o feltro ficar certinho. Agora nós vamos passar os tecidos e o feltro para ficar bem esticadinho e nós conseguimos fazer a montagem correta do nosso porta-fraldas. Passa aqui a parte da cabeça e também as tiras. Nós vamos passar a parte dos feltros e nos feltros eu não coloco o ferro diretamente em contato, eu venho com o tecido por cima e aí eu coloco o ferro porque o meu ferro esquenta muito. E assim nós vamos retirar todas as marcas de caneta e esticar o feltro. Eu esqueci de dizer que nós também vamos recortar o focinho 2 vezes aqui na nossa manta. Vamos colocar aqui, riscar com caneta comum. Somente na hora de recortar, nós vamos fazer o recorte um pouco para dentro da linha e utilizar essas mantas para dar um volume no focinho.
Aqui estão as duas partes recortadas no tamanho um pouco menor do que o molde para fazer a montagem do focinho. Então, para a gente poder passar o gabarito no nosso feltro, nós vamos então pegar essa parte, fazer aqui furinhos com o nosso alfinete e depois nós vamos vir marcando com a nossa caneta fantasminha. Agora eu vou fazer aqui os furinhos com um alfinete. Eu vou apenas colocar uma manta aqui para servir de base e com o alfinete eu vou fazendo furinhos normalmente aqui no nosso molde. Depois de fazer todos os furinhos, você vira o molde, verifica se tá tudo bem furadinho, se faltou alguma parte, para poder prosseguir. Aí você vai pegar o feltro, vai encaixar aqui o nosso molde em cima para prosseguir com as marcações. Agora a gente vai prosseguir fazendo as marcações com a nossa caneta fantasminha nos furinhos. Depois de fazer todos os pontinhos com a caneta, a gente vai verificar se ficou tudo certinho e você pode também fazer aqui o risco com a caneta fantasminha para que você veja certinho o local onde você vai fazer a colagem das peças do rosto. Com o nosso focinho, nós vamos fazer o mesmo processo de furar com o alfinete, depois vir com uma caneta fantasminha, fazendo todas as marcações. E por último, a gente risca para poder verificar certinho onde vai fazer a colagem da peça. Agora a gente vai pegar aqui o focinho para fazer a colagem das mantas, colocando aqui pinguinhos de cola silicone. A gente vai fazer a colagem de uma parte, encaixa certinho, com aquela diferença no recorte que a gente fez. Vê se ficou certinho aqui um espaço para fora. E aí faz a colagem da segunda parte também com pinguinhos de cola. Agora nós vamos fazer aqui a colagem das orelhas, passa a cola na parte interna, pega um lado da orelha, posiciona assim bem no meio, deixando um pedacinho para cada lado, sendo a mesma medida para os dois lados, tá? Aí pega a outra parte e faz o mesmo processo de colagem. Então, assim que fica o nosso rostinho com as partes coladas, e a gente vai para a máquina de costura para fazer uma costurinha aqui em volta dessas partes. Outra dica muito legal para fazer os moldes é recortar essas partes, deixar vazado para auxiliar você na parte de fazer o risco, com a caneta ou com o giz. Principalmente se você for fazer o risco em feltro escuro. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tanto com o giz quanto com a caneta, no feltro mais escuro. Aí, deixo vazado somente de um lado, porque aí a gente não perde a referência aqui do outro lado, tá bom? Então, aqui eu já estou com o feltro escuro, vou pegar o giz e o molde, vou fazer o risco para mostrar para vocês como vai ficar riscando com o giz.
Esse é o resultado do risco com o giz. Agora eu vou mostrar para vocês o mesmo processo, só que riscando com a caneta. Lembrando que para fazer esse risco a gente utiliza uma caneta fantasminha, que são essas canetas que apagam o risco em contato com o calor. Não é a caneta normal, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui para vocês como fica então o risco feito nesse processo com o giz ou com uma caneta, e aí vocês podem optar por qualquer um dos dois e prosseguir fazendo a colagem das peças como eu já havia mostrado anteriormente. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço caseado de aplicação em volta aqui das peças na minha máquina. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu já tinha feito essa parte, só que eu utilizei o ponto errado, que é o ponto que eu não utilizo. E aí eu não gostei muito do resultado que ficou aqui nessa costurinha, porque eu achei que ficou muito apertadinho. Mas eu vou mostrar para vocês as duas formas, porque aí você verifica o que você acha melhor para o seu trabalho. Aí você pode utilizar tanto um quanto o outro. Então eu vou mostrar para vocês aqui. A minha máquina é uma Singer Starlet, o ponto que eu utilizo é o 21, eu deixo aqui a largura do ponto com 2,5 e o comprimento do ponto eu deixo no número 2, não sei se dá para enxergar bem, mas são essas configurações. Baixa aqui a agulha, na parte aonde a costura vai passar, desce o calcador, e aí você vai costurando pela beirada da peça. Vai costurando devagar, com cuidado, e vai virando a peça aos pouquinhos para fazer o contorno do cabelo e das demais partes. Chegando nessa parte, você baixa a agulha, levanta aqui o calcador, aí você vira a peça, baixa novamente e aí você continua a costurar. E vai fazendo isso em todas essas partes que tiver esses cantos. Então, é assim que vai ficar a nossa peça depois que terminar o caseado aqui na borda. Caseado feito no ponto 21, como eu expliquei para vocês. Então, você pode utilizar dessa maneira, se você gostou assim. E se você preferir um ponto mais apertadinho, menor, você pode utilizar esse que é o 18. Então, temos o 18, a configuração é a mesma, largura de 2,5, comprimento de 2. E se você quiser usar esse, se você preferir um ponto mais larguinho, utiliza o ponto de número 21. Agora eu vou seguir com a costura das demais partes e vou mostrar para vocês o resultado depois. Agora, com a máquina no ponto reto, a gente vai fazer a marcação da boquinha seguindo o risco. Não esquece de fazer o retrocesso inicial e final e vai seguindo devagarzinho para manter o risco que a gente fez. Assim que vai ficar a marcação da boquinha feita aqui com o ponto reto,
O nosso focinho vai ficar bem fofinho com o enchimento que a gente colocou. E todas as demais peças costuradas com o ponto caseado ficam desta maneira, tá bom? Agora eu vou fazer a costura das orelhas, aqui na parte externa. A parte interna eu já tinha feito com ponto 18, mas aqui eu vou usar o ponto 21. Esse é o nosso resultado final da orelha e aqui vocês também conseguem ver a diferença da costura com o ponto 18 e com o ponto 21. Aqui eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer toda essa parte da costura e aplicação numa máquina comum, que não tem o caseado. Aqui eu vou usar o ponto zigue-zague, já coloquei ele aqui e eu vou deixar ele com um comprimento de 1,5 no ponto. E eu vou mostrar para vocês o resultado depois. Aqui você vai seguir com a costura como a gente fez com o ponto caseado. Tenta manter a costura seguindo a borda da orelha. E aí você vai virando a peça conforme a agulha vai batendo, você vai fazendo o contorno da sua peça exatamente como a gente fez no outro modo. E é assim que vai ficar a peça aplicada com o ponto zigue-zague. Aqui a gente vai fazer agora a costura da parte externa da orelha, unindo as duas partes. E é assim que vai ficar a nossa orelha finalizada, com a costura no ponto zigue-zague, aqui nesse tamanho que a gente colocou de 1,5. Então, vai ficar dessa maneira, a parte interna e externa. Agora, eu vou mostrar para vocês também com o tamanho de ponto 1. Vai ficar mais apertadinho e menorzinho, como foi com o ponto caseado. E aqui uma comparação entre as duas, que assim você pode escolher o melhor. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a peça já costurada e os olhinhos que eu fiz com tecido e termocolante. Esse aqui é tricoline, eu colei aqui com termocolante, mas você pode utilizar também o próprio feltro. Agora a gente vai passar para poder retirar toda a marcação de caneta e também fixar os olhinhos aqui que eu coloquei com termocolante. Agora a gente já retirou toda a marcação de caneta, já fixou os olhinhos. Nós vamos então pegar essa parte, colocar em cima da nossa manta para poder fixar, passando o ferro, a cola aderir e na sequência a gente vai fazer uma costura aqui na beiradinha, uma costura de segurança em toda essa borda do feltro, pegando na manta. Você passa de um lado e aí você vai passar do outro também para poder tirar qualquer ruguinha que ficou aqui na manta. Atrás vamos fazer o mesmo e também costurar. Nós vamos pegar também as tiras de tecido, dobrar ao meio e fazer uma marcação aqui com o ferro. A marcação com o ferro vai ficar dessa maneira. Nós vamos fazer isso nas 4 partes e depois uma costurinha aqui na beirada com meio pé de máquina.
Agora a gente vai fazer aquela costura de segurança bem na bordinha aqui do feltro. Vou deixar aqui a agulha no meio, o tamanho de ponto pode ser o 3 mesmo, vou deixar dessa forma. E aí nós vamos passar a costura bem na beirinha. Não esquece de dar o retrocesso sempre no início e no fim da costura. Esse aqui é o resultado dessa nossa costurinha, vou mostrar para vocês. Agora nós vamos costurar as tiras, passar uma costura bem na bordinha aqui também, com meio pé de máquina, em cima e na lateral. Deixa a parte de baixo aberta para desvirar a peça. Nossa costura vai ficar assim. Agora a gente vai pregar as orelhinhas na peça. Nós vamos colocar ela aqui medindo mais ou menos uns 2 dedinhos daqui da parte de cima da cabeça. Essa parte precisa ficar livre para não atrapalhar a hora da costura. Então você vai medir uns 2 dedinhos, vai encaixar aqui a orelha, verificar se está certinho. Deixa também ela um pouquinho mais para fora, para que a costura possa bater certinho. Então você passa um pouquinho, um dedinho, encaixa ela, e aí você vai vir com o alfinete nessa parte e vai segurar, vai prender ela aqui com o alfinete, para depois a gente poder levar ela na máquina e passar uma costura prendendo as orelhas. Faz o mesmo processo do outro lado. Aqui estão as orelhinhas presas e a gente vai passar uma costura desse lado e uma costura desse lado. Aqui então a gente vem para a máquina fazer essa costurinha, bem rente a essa costura que já existe, não vira do outro lado, tá? A costura tem que ser deste lado. Aqui você ajusta a pressão do ponto se você achar que precisa, por causa da grossura da manta. E aí a gente segue com a costura, sempre lembrando do retrocesso inicial e final. Feito o processo dos dois lados das orelhas, é assim que vai ficar a nossa costura e nós vamos retirar esse excesso. Aqui nós vamos colocar as tiras de amarrar e também o forro. Então, nós vamos também medir 2 dedos aqui dessa parte, também para não atrapalhar na costura, 2 dedinhos de cada lado. Aí você vai pegar a tira, vai encaixar ela aqui em cima, tem que deixar os 2 dedos aqui e também um espacinho em cima, para ela ficar para fora e ficar bem presa na hora da costura. Prende com um alfinete, faz o mesmo processo do outro lado. Então, vai ficar aqui desta maneira. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu virar a peça. Fique assim, então, com os alfinetes presos. Agora, a gente vai prosseguir para colocar o forro. Você vai vir agora com o tecido, frente com frente, para poder prender a parte do forro. Aí nós vamos colocar aqui alguns prendedores para segurar. Caso não tenha, é só colocar alfinete mesmo. E aí nós vamos seguir com essa peça para a máquina de costura e passar aqui uma costura de pé de máquina. Aqui nós estamos já com frente e verso costurados e nós vamos retirar esse excesso de costura com a tesoura. Mas antes a gente só pega aqui essa parte,
puxa os alfinetes, já deixa a alça dobradinha, bem próximo aqui dessa parte da costura, deixa um espacinho, vem com o alfinete e já deixa a alça presa. Faz o processo dos dois lados, já deixa preparado e aí sim você faz o recorte do excesso de tecido que ficou após a costura. Após recortar a sobra de tecido, nós vamos esticar bem a peça. Você vai puxar aqui as tiras para baixo e esticar o tecido. Eu vou virar aqui para mostrar melhor para vocês. A gente vai pegar a parte de trás da peça, vai vir com ela assim de frente, frente com frente. Você vai encaixando primeiro a parte de baixo e depois você encaixa aqui forro com forro. E aí nós vamos prender toda essa parte. Você mede direitinho aqui se tá certinho, vem com o prendedor, prende para segurar e aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado, mede para ver se a costura tá retinha, encaixa, prende com o prendedor e aí vai prendendo toda essa parte de baixo em alguns pontos para ela não sair do lugar. Depois de prender a parte de baixo, que é a frente da nossa peça, nós vamos prender também aqui toda a parte do forro, deixando essa abertura para desvirar a peça. Então, a gente vai colocando aqui o alfinete, vai ajustando o tecido de cima com o de baixo, frente com frente, vê se tá certinho e aí vai alfinetando um lado e depois o outro. Não esquece aqui de deixar o espaço para desvirar a peça e alfineta o outro lado também. Depois de fazer o processo de prender e alfinetar, nós vamos passar uma costura aqui embaixo de um pé de máquina e na parte de cima a gente vai deixar aqui um dedo, 1,5 cm. Você mede mais ou menos isso, 1,5 cm. O importante é que essa costura de cima ela tem que ser mais larga do que a costura de baixo. Agora a gente vai aqui para a máquina, onde nós vamos costurar a parte de baixo, lembrando que toda a parte do rosto e onde você aplicou as peças tem que ficar para cima para você poder passar a costura aqui e não deixar nada de fora. Coloca a peça aqui na máquina, diminui bem a pressão do ponto, porque a peça tá bem grossa. Aqui você pode deixar o ponto maior também, mais largo, 3 ou 4. Você verifica se o ponto não tá ficando muito apertado, se tiver você deixa no 4. A gente vai começar aqui essa costura um pouco mais para fora, um pouco mais para cima da parte de baixo, pegando aqui no forro. E aí você faz a costura com um pezinho de máquina. Aí você vai verificar a costura, se ficou bem preso dos dois lados. Se não ficou, você dá uma reforçada na costura, verifica se ficou assim com o pé de máquina, 1 centímetro mais ou menos. Aqui pro forro a gente vai diminuir o ponto, vamos aumentar a pressão. E na parte da costura, a gente vai deixar a costura mais larga, conforme eu havia falado. Nós vamos deixar aqui mais ou menos 1,5 centímetro. E aí nós vamos vir costurando, dá o retrocesso inicial e final, deixa o espaço para desvirar a peça e vamos seguir aqui.
Aqui você verifica que na parte de cima a costura tá com uma distância mais larga, a parte de baixo tá mais próxima. Então, em cima vai ficar dessa forma, mais largo, mais distante da borda e embaixo mais próximo. Aqui nós vamos tirar a sobra de tecido embaixo e em cima para poder desvirar a nossa peça. Aqui você vai deixar então esse espaço onde a gente vai fazer depois uma costura para fechar. A gente vai abrir aqui e vai desvirar a peça. Primeiro nós vamos retirar as alças, puxando aqui os alfinetes para não se machucar. Tira essa, depois tira as outras. Agora nós vamos começar a desvirar a peça. Nós vamos então começar a empurrar a parte do avesso para fora. Com todo cuidado, você vai empurrando e puxando o tecido. Empurra e puxa o tecido. Vai empurrando com todo cuidado que a sua peça vai virando e saindo a parte da frente do outro lado. Empurra pela parte de dentro, tá? Para você não danificar a sua peça. Aí você vai ajustando com cuidado. Aí você vai colocar a peça na mesa, então vai abrir a costura dessa parte. Essa parte de cima nós vamos colocar para dentro. Vamos vir com o ferro de passar, vamos marcar e depois passar uma costurinha para fechar a peça nessa parte. Agora nós vamos pegar essa parte, vamos deixar bem esticadinho. Aí a gente vai dobrar para dentro com cuidado. Então, faz a dobra aqui para dentro e aí a gente vai vir com o ferro e vai passar para ficar bem marcado. E na sequência a gente vai seguir com uma costura para poder colocar essa parte para dentro. Após fazer essa costura, nós vamos colocar toda essa parte do forro para dentro do porta-fraldas. Você vai colocando para dentro e ajustando. Depois de colocar o forro todo para dentro, a gente vai vir com o ferro e vai passar aqui nessa parte da borda, onde nós vamos também aplicar uma outra costura. Aí você, depois de passar, vira, prende, coloca os prendedores aqui para segurar o forro no lugar. E vai repetir o mesmo processo do outro lado. Ajusta o forro, vem com o ferro, vai passar e depois vai prender. Depois de prender as duas partes, vamos passar uma costura de pesponto aqui para fixar o nosso forro na parte de dentro e finalizamos o porta-fraldas. Agora a gente vai fazer essa parte aqui da costura e já tiramos essa parte da máquina para circular mais fácil. Agora nós vamos aumentar aqui o ponto e vamos diminuir bem a pressão para que a gente consiga virar a peça com facilidade aqui costurando. Agora a gente vai encaixar a peça aqui na máquina. Então você segura ela, abre bem essa parte e aí você vai encaixar para poder fazer essa parte da costura. Desce a agulha onde você vai querer passar a costura, desce o pezinho e aí você vai devagarzinho, inicia com o retrocesso e no final também. E aí nós vamos empurra por aqui, puxa por aqui, empurra por aqui, puxa por aqui. Tudo isso devagar e com cuidado.
É assim que fica a peça depois da costura finalizada, com esse espaço aqui. Eu gosto de deixar com essa largura aqui, porque aí não fica apertando o ponto, nem muito grossa nessa parte, fica bonitinho, mas aí você decide. Então aqui eu já passei o nosso porta-fraldas com o tecido em cima, para deixar ele bem esticadinho. E a gente vai seguir então nessa parte com os laços. Nós vamos fazer aqui esses laços. Mede aqui 15 centímetros, marca para não esquecer. Prende aqui, coloca 2 prendedores, um de cada lado. A gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. E aqui eu vou fazer o laço, eu inicio dando um nozinho aqui em cima dos prendedores, e aí eu faço o laço dessa forma. Mas fique à vontade para fazer o laço da forma como você souber, que eu só sei fazer dessa maneira mesmo. Fica dessa forma, e eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Aqui está o nosso porta-fraldas finalizado, lembrando que eu passei ele aqui com o tecido em cima para assentar todas as nossas costuras, para ele ficar bem lisinho, bem durinho assim dos dois lados. Então, assim, a gente consegue apagar qualquer resquício de caneta que tenha ficado. Esses laços que a gente fez, como eu havia explicado, você pode, então, pendurar esse porta-fraldas numa prateleira com varão, ou você pode soltar e amarrar ele diretamente no berço. Dessa maneira, ficou o porta-fraldas que a gente fez. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem com outros colegas e até a próxima!